estudantes! Eu sou a Ana Clara e sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje começando um vídeo um pouquinho diferente e eu decidi trazer esse vídeo principalmente porque eu tava recebendo muitos comentários e directs e perguntas sobre como que eu comecei a estudar, se eu sempre fui estudiosa, como que foi isso. E aí eu decidi trazer esse vídeo para compartilhar com vocês um pouquinho mais sobre a minha história e contar um pouquinho sobre essa trajetória de uma estudante. E se você não me conhece, prazer, eu sou a Ana, eu tenho 17 anos, tô no 3º ano do ensino médio, eu tenho um Instagram de estudos, o Ana Studies, e lá eu posto um pouco dos meus resumos e foi lá que eu comecei a falar um pouco sobre a minha vida de estudante e postar minhas coisinhas. Então hoje o vídeo é mais assim de curiosidade mesmo, que eu sei que muitos têm, e vou contar pra vocês um pouco da minha trajetória como estudante. Então assim, em primeiro lugar eu acho importante ressaltar que eu tive muita sorte e privilégio de nascer numa família tão incrível. Meus pais sempre me incentivaram a estudar desde pequena. Assim, os dois são pesquisadores e professores na UFG, na Federal daqui, e também minha mãe é professora na PUC. E os dois dão aula de biologia e são coordenadores e pesquisadores e professores. E eu acho que eu sempre me espelhei muito neles desde pequena, de uma forma muito indireta, sabe? E além deles serem professores, eles ainda são pesquisadores. Então, eles sempre me passaram, assim, uma mensagem de que a gente tem que ser curioso, tem que ir atrás, tem que estudar para conhecer o mundo e conhecer as coisas. Eu acho que isso sempre foi uma coisa que me incentivou a estudar desde pequenininha. Então, assim, eu tenho lembranças desde pequenininha. Eu lembro que com 3 anos meus pais ficavam trabalhando lá no escritório de casa e eles ficavam no computador, né? E aí eu pegava o computadorzinho do Ursinho Pooh que eu tinha, que era aqueles computadorzinhos que vendia na ReHap, pegava, deixava lá na minha frente como se eu estivesse trabalhando também. E aí pegava um livro de dinossauro e começava a ler. E assim, meu pai, ele trabalha com paleontologia, então ele trabalhava com dinossauro e eu sempre acabei sendo muito interessada nisso, sabe? Que livro é esse, minha linda? O dinossauro. Mostra aqui pra mamãe. O que você tá pintando? Tarefa. Tarefa? Qual é meu nome? Como você chama mesmo? Ana Carla. Olha aqui pra mamãe e fala. Ana Carla. E aí eu pegava lá e ficava lendo e eu queria ser igual a ele, sabe? E eu era pequenininha, não sabia nem ler, então eu fazia aquilo mais de brincadeira, sabe? E eu e minha irmã também, a gente sempre brincou de ser professora, então a gente pegava nossos ursinhos de pelúcia e deixava assim e começava a explicar. E a gente montava prova, montava slide, fazia as coisinhas, desde pequena a gente brincava disso e eu acho que todas essas pequenas coisinhas, assim, ao longo da vida sempre incentivaram muito. Então, de certo modo, eu sempre tive dentro de mim que estudar era importante. Eu não sabia bem porquê, eu sabia que era o certo a se fazer. Então, eu sabia que a gente precisava estudar, eu só não entendia direito porquê. Eu sempre estudei, sempre tirei nota boa, mas eu mudei muito a minha relação com os estudos, principalmente nos últimos anos, quando eu entrei no ensino médio. Além disso, teve um outro fator que eu acho que sempre me ajudou, assim, na minha formação, que foi o fato de eu estudar integral a minha vida inteira. Então, desde os 6 meses eu estudava no berçário. Não era estudar, né, porque eu tinha 6 meses, então eu não fazia nada. Mas eu ficava lá com crianças brincando e aí a partir, sei lá, dos 3, 4 anos que eu comecei a ter aula de inglês e, assim, coisinhas mais básicas, né, de aprender as cores, aquelas coisinhas, mas que acaba sendo importante também. Isso mesmo, agora em português. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muito bem! Então eu ficava no berçário, que era o berçário Ilha do Saber, daqui de Goiânia, porque minha mãe fazia doutorado na época que ela me teve, então ela não queria deixar de lado os estudos, sabe? Mas ao mesmo tempo também não queria, ela queria muito ter filho, né? Então ela achou esse jeito de me deixar no berçário lá, era um berçário super confiável, eu ficava lá o dia inteiro e ela me buscava no final da tarde. E com 5 anos eu fui pra minha primeira escola, que foi o Agostiniano, que hoje eu estudo lá também. E aí eu fazia integral, então de manhã eu tinha aula, de tarde eu tinha um estudo dirigido. A gente ficava na nossa sala com uma professora e fazia as tarefas que a gente tinha pra fazer,
estudava para as provas, e eu acho que isso sempre me ajudou a elaborar, assim, de que tinha momento para tudo, sabe? Tinha que ter um momento para estudar, mas também tinha o tempo para diversão, até porque durante o integral eu fiz muitas atividades, porque lá a escola proporcionava e proporciona até hoje, né? Eu já fiz teatro, já fiz balé, já fiz judô, já fiz violão, vôlei, eu já fiz tudo que você imaginar, então sempre foi muito bom porque eu consegui dividir bem meu tempo em relação a tudo. Então tinha um momento de fazer exercício, mas também tinha um momento de estudar música, tinha um momento de estudar matéria, tinha um momento de brincar. E aí eu fiz integral dos 5 anos, assim, até os 14. E se for contar o berçário também eu ficava o dia inteiro. E aí com 15 anos, quando eu entrei no ensino médio, eu tive que sair do integral, né, porque eu não tinha mais como fazer integral, e aí eu comecei a ter que me virar sozinha. E por um lado foi mais difícil, porque eu tinha acostumado a ter sempre um professor ali para ajudar e tudo mais, mas isso também me fez amadurecer muito como estudante, porque eu comecei a ter mais independência, comecei a procurar as coisas no livro e enfim. E como eu disse pra vocês, eu mudei muito a minha relação com os estudos. Então, assim, eu sempre tinha na minha cabeça de que estudar era o certo, que eu tinha que estudar, mas eu não sabia por quê. Eu só fazia isso, era meio no automático, assim, porque, de certo modo, meus pais refletiam muito em mim, né? Eu via eles estudando. Só que nos últimos anos eu comecei a perceber que o estudo é muito mais do que passar numa prova ou passar num vestibular. Pra ser sincera, hoje eu vejo que prova e vestibular é uma consequência do estudo e não um objetivo. E assim, entra muito no pensamento de Sócrates, por exemplo. Só sei que nada sei. Você tem que reconhecer a própria ignorância pra você ir atrás e conhecer mais. Então, quanto mais você sabe que você não sabe, mais você quer saber. Então, eu acho que isso sempre foi uma filosofia da minha vida também, sabe? Por isso eu gosto tanto de Sócrates. Então... Nossa, eu já tô viajando, maionese, né? Tem muitas coisas que sim, a gente estuda por obrigação e que é chato e que a gente não gosta, mas que de alguma forma vai ser importante pra nossa formação. Então eu acho que no primeiro ano, assim, eu comecei a mudar, mas foi um processo muito lento, assim. Porque é uma coisa natural, mas que demora. Então talvez possa colocar o primeiro ano inteiro aí nessa contagem de mudança. Porque assim... Dei uma pequena pausa no vídeo só pra falar de uma coisa que eu acabei esquecendo de comentar, mas eu comecei a mudar esse pensamento principalmente depois que eu criei o StudyGram e que eu comecei a ter contato com outros StudyGrams, que foi no começo do segundo ano, então no começo de 2018, eu acho que foi em fevereiro mais ou menos que eu comecei, e eu comecei a ver o estudo como algo que podia ser divertido, sabe? E aí eu acho que foi esse um ponto importante, de deixar mais divertido, mais a minha cara, mais legal, sabe? Antes, eu via os estudos meio que como um jogo da memória. Então, eu decorava as coisas e meio que tentava acertar na hora da prova, porque aí eu lembrava e decorava, então realmente eu fazia um jogo da memória. Só que, por um lado, isso acaba sendo muito ruim, porque você meio que só decora e não aprende de fato, e aí, mais pra frente, quando você for estudar a matéria de novo, você vê que, poxa, como que eu tirei 10 naquela prova e não lembro absolutamente nada? É porque você tá lidando com as coisas com a sua memória, e a gente não pode confiar, assim, na memória. Porque você tropeça e você esquece, sabe? Então, o negócio é aprender, porque aprender é uma memória que fixa em você. Então, eu memorizava as cartas e tentava acertar na hora da prova. E isso não é nada bom, na verdade. Eu demorei um pouco pra perceber isso e quando eu percebi, eu vi que eu tinha feito errado ao longo de muito tempo da minha vida, mas que nunca é tarde pra mudar também, sabe? E hoje, ao invés de ver o estudo como um jogo da memória, eu vejo muito mais como um jogo de perguntas e respostas, que eu tento aprender o máximo que eu consigo ao longo da minha vida e aplicar nas minhas provas. E é uma coisa muito importante, porque a partir do momento que você vê que estudar não é decorar, que estudar é aprender, e que aprender é melhorar como pessoa, tudo fica muito mais simples. Então, às vezes eu recebo mensagem assim, nossa, Ana, como que você consegue ficar 14 horas na escola e ficar feliz? É por isso, gente. A partir do momento que você trata o estudo de uma forma diferente, as coisas ficam mais leves.
E lógico que, como eu já disse pra vocês, eu tive muitos privilégios ao longo da vida e eu sei que não é todo mundo que é assim. Mas nem por isso a gente pode desistir. E eu tô contando toda a minha história pra vocês, não é pra vocês olharem e falarem assim, ah, mas eu nunca vou conseguir ser igual a Ana, eu nunca vou conseguir estudar que nem a Ana, porque minha vida não foi assim. Não é assim, a vida de ninguém é igual a de ninguém. E eu queria trazer esse vídeo mais pra contar pra vocês como que foi esse processo, tentar ajudar você a encontrar o seu lugarzinho nos estudos, sabe? Porque todo mundo tem capacidade de encontrar. E uma coisa que às vezes eu vejo muita gente falando é tipo assim, eu não consigo. E isso é o pior de tudo, porque você tá desistindo antes de tentar, sabe? Todas as habilidades podem ser adquiridas, mas precisa ter prática. Hoje eu consigo tirar notas altas e tudo mais, consigo fazer meus resumos, mas isso tudo foi um processo muito grande. E que não foi assim da noite pro dia. Nossa, mas ela é inteligente, ela nasceu assim. Não, gente, tudo é um processo. Ninguém nasce sabendo, ninguém nasce pronto. Que nem esse livrinho aqui do Não Nascemos Pronto, do Mário Sérgio Cortella, ninguém nasce pronto, ninguém nasce inteligente. Tudo que a gente consegue, a gente adquire ao longo da vida. E assim, desconstruindo um mito que também acaba que essas redes sociais criam, que eu sempre consigo estudar tudo e que eu sempre consigo tirar uma nota boa e que eu sempre tô feliz quando eu tô estudando. E não é assim, gente. Eu sou humana que nem todos vocês. E eu tenho muitos dias de dificuldade, eu tenho muitos dias de facilidade. É normal, é humano, sabe? Tem dia que você tá bem, tem dia que você tá mal. Tem ano que você tá bem, tem ano que você tá mal. E claro que você sempre tem que tentar estar bem. Então, assim, fazer coisas que te fazem bem, estudar de um jeito que te faça bem. E isso eu vou falar num vídeo depois sobre métodos e como achar o seu jeitinho de estudar. Tem várias coisas que podem ajudar a gente a ficar mais positivo em relação às coisas, à vida. E assim, por mais que eu mostre dias bons de estudos nos Estudivlogs, eu quero que vocês saibam e que tenham consciência de que não são todos os dias que são assim, sabe? É uma coisa humana e vocês precisam saber que todos têm dias ruins. Claro que não é uma coisa que a gente controle 100%, porque vários fatores podem influenciar no nosso rendimento. Então pode ser, às vezes, um relacionamento, amizade, família, problemas na escola, problemas pessoais. Então são várias coisas que podem afetar o nosso emocional e, consequentemente, afetar a nossa profissão, que durante a adolescência e a infância é ser estudante. Então, de fato, a gente não tem controle sobre certas coisas e por isso a gente tem que tentar aproveitar ao máximo os dias que a gente tá bem. E foi isso que eu aprendi a fazer, sabe? Todos os dias que eu tô rendendo, eu tento fazer o máximo de coisas que eu consigo. Porque aí eu sei que algum dia, seja mais pra frente ou mais próximo, eu vou precisar desse dia pra mim. Porque às vezes eu não tô bem, às vezes eu tô passando mal. E é muito importante saber que a gente falha, que por mais que a gente tenha, às vezes, estudado tudo, a gente pode não ter ido bem na prova, e isso é a coisa mais normal do mundo, gente. E para de se comparar com outras pessoas. Então eu tô contando a minha história e eu não quero que você se compare a mim. Compare-se a si. Comparar você a você mesmo, suas notas às suas notas, e tentar, de fato, cada dia se tornar a melhor versão de você mesmo. Mas claro que sempre respeitando o seu lado humano, sabe? E isso foi uma coisa que me ajudou muito, porque ano passado mesmo eu fiquei muito ansiosa, tive muitos problemas. Eu simplesmente não conseguia reconhecer meu cansaço, sabe? Eu tava muito cansada, tava mal por vários motivos e eu simplesmente não queria parar. E aí chegou um tempo que no final do ano, por sorte, eu já tinha nota suficiente pra passar, mas que eu não tava conseguindo fazer absolutamente nada. Quem me seguia sabe que no final do ano eu simplesmente pifei. E esse ano eu já comecei com uma mentalidade completamente diferente, sabe? De que eu preciso reconhecer a minha parte humana e saber reconhecer quando eu tô cansada e saber me respeitar, sabe? Nosso aprendizado é um processo, nosso autoconhecimento é um processo. Então é tudo uma coisa que a gente vai adquirindo ao longo da vida. Todo dia você tem que estudar um pouco, todo dia você tem que se superar um pouco. E assim como o seu conhecimento sobre você mesma. Cada dia você vai se conhecendo melhor, descobrindo o que é melhor pra você. E eu acho que tudo isso é uma coisa que no final das contas vale muito a pena, mas que é um processo lento e que a gente tem que saber respeitar esse próprio tempo
e sempre fazer as coisas que estão ao nosso alcance. Então é isso, gente, eu acabei até filosofando bastante, mas eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que tenha sido útil pra vocês. Me contem aqui embaixo, me contem experiências da vida de vocês, me contem um pouco mais sobre vocês, me falem se vocês gostaram do vídeo, o que vocês acharam, o que vocês querem pra esse canal, e eu espero que tenha ajudado. Hoje eu tô no 3º ano, tô bem satisfeita com o meu estudo, com as minhas notas, com o meu aprendizado. Vários fatores que eu acho que estão melhorando e que podem melhorar, claro, a cada dia mais. Mas também é importante a gente reconhecer as coisas boas, né? E comemorar as pequenas conquistas do dia a dia. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Beijos!